Olá, meus amigos. Vamos começar o capítulo 5 do nosso livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. E hoje o tema é ressentimento. Ai, quem de nós não ficou já ressentido com alguém, ressentido com alguma circunstância ficou preso, né? E essa é a grande diferença que a gente precisa hoje fazer, é que sentir é bom, mas ficar no ressentimento não é bom, não. Nos deixa num lugar de muito sofrimento desnecessariamente, né? A gente pode encontrar lugares mais saudáveis, lugares melhores da gente passar a nossa vida, né? Então, vou transmitir aqui para vocês alguns slides para a gente fazer o nosso estudo conforme as palavras da nossa benfeitora. Então, vamos lá, vamos a eles. Então, deixa eu achar aqui o nosso bom slide aqui, ó. Pronto. Espero que todos vocês estejam vendo. Nós queremos agora compartilhar isso. Isso, exatamente. Então, nós vamos começar pelo começo, né? Na introdução já desse capítulo, ela diz o seguinte: ela diz que no nosso inconsciente, que a gente traz esse nosso inconsciente, ele já vem sendo construído há muito tempo, desde que a gente foi criado por Deus, né? A gente tem criado as nossas memórias, tem composto as nossas memórias com as nossas experiências. Tudo que a gente experimenta está gravado nas memórias espirituais da gente. Então, ela diz que nas dobras, nas camadas do nosso inconsciente, reside a necessidade de poder. Isso significa que todos nós temos necessidade de poder. Se é ser humano, tem necessidade de poder. Porque ela vai esclarecer que essa necessidade de poder é o que faz a gente desenvolver a nossa inteligência e a nossa vontade, é o que faz a gente conquistar sentimento. Então, é um bom lugar para a gente habitar e compreender que a nossa necessidade de poder, de conquistar, né, de ter, de ir em direção a algo maior, de melhorar, de viver melhor, com mais conforto, com mais bem-estar. Isso faz parte, isso é bom. Significa que a gente está na lei do progresso, estamos inseridos nela, num bom lugar. Mas a questão preocupante é quando essa ânsia de poder a gente não lida com ela de uma maneira equilibrada. Isso gera inúmeros conflitos, pode se transformar em luta pelo poder, que não era o objetivo, né? E essa luta pelo poder se tornar o motivo da sua existência. Então, você viver para isso, para encontrar isso. Então, uma coisa é eu ter necessidade de poder, que me dá força, que me dá estímulo para dar passos melhores. A outra coisa é quando a finalidade da minha existência é alcançar esse poder. Então, é esse lugar que ela vai dizer para a gente que a gente precisa se cuidar. Ela vai mostrar também três autores: Freud, o Adler e o Viktor Frankl, que falaram sobre isso, mas de maneiras diferentes. O que no Freud era sentido do prazer, em Alfred Adler se transformou em sentido do poder, e vem Viktor Frankl falando sobre o sentido de existir, algo mais amplo então. E é claro que a nossa autora vai se assemelhar e vai gostar dessas ideias do Frankl, assim como ela gosta muito das ideias do Carl Gustav Jung, porque são ideias que se aproximam mais de uma psicologia espiritual, de ideias espirituais, né? Então, quando a gente pensa em sentido de existir, está para além das questões materiais. Então, ela vai desenvolver a ideia de que quando a sua ânsia de poder troca de lugar com o sentido de existir, a gente começa a adoecer. Porque a finalidade da existência não pode ser ter poder, né? Ao contrário. Então ela vai dizer a importância dessa ânsia de poder servir ao existir.
Então, a gente desenvolver a inteligência, desenvolver a vontade, desenvolver os nossos sentimentos com a finalidade da gente crescer, amadurecer, evoluir, colaborar com todos, né? É algo realmente digno, né? E bom. Então, por isso que ela vai dizer que o verdadeiro poder não está nos nossos recursos financeiros. Então, poderoso não é aquele que tem muitos bens. Poderoso não é aquele que tem relevo social, nem político, nem religioso, e nem mesmo cultural, né? Intelectual. Não isso. Esse não é o verdadeiro poder. Não é o poderoso de verdade, né? Mas tem poder aquele que conquista interiormente a sua condição de se realizar. Isso pelo amor, que seja pelo amor, né? Então, ela vai dizer que a gente alcança a individuação, ela usou um termo junguiano, né? Que é a gente buscar essa individuação, essa singularização. Então, a gente vai abrindo mão do que os outros acham que é bom da gente adquirir, da gente conquistar, e vamos indo na direção de conquistar aquilo que faz bem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, o verdadeiro poder não é sobre os outros, não é sobre as coisas, não é sobre o lugar, né? Mas é um poder interior que nos faz amadurecer e evoluir. Mas ela disse que quando essa ânsia de poder está em desequilíbrio, quando a gente não lida bem com essa nossa ânsia de poder, quando a gente perde o rumo, quando a gente perde a finalidade da existência, que é muito maior que tudo isso, e transformamos a nossa vida em uma eterna luta pelo poder, são aquelas pessoas que estão sempre brigando com o mundo, estão sempre numa luta na existência enorme, elas estão na ânsia pelo poder de um lugar desequilibrado. Isso significa que são aquelas pessoas que estão sempre com processos judiciais, todo lugar que vai está lutando por se sentir inferior, é superior, está sempre lutando contra os outros, nunca está em paz consigo mesmo, está sempre em conflito, em luta, em litígio, né? Então, trocou o lugar. Em vez do poder servir à existência, trocou. Luta para existir. Então, esse lugar para nós realmente é doloroso, mas ela vai dizer assim: quando é que a gente fica assim? Quando a gente não suporta os nãos da vida, né? Quando a gente está lidando com a vida num lugar em que eu queria só o sim. Aí aqui eu vou voltar aqui o nosso compartilhamento. Eu queria poder olhar para vocês só, sem os slides. A gente pode estar na vida querendo que a vida seja igual pesca e pague, sabe? Sabe como é que é isso? Não sei se na cidade de vocês tem. Aqui tem. Em vez de você ir para o mar pescar ou para o rio pescar, e você lidar com a possibilidade de conseguir o peixe e não, isso faz parte do nosso amadurecimento, porque a finalidade de pescar não é exatamente comer o peixe. A finalidade de pescar, ali tem um monte de coisa. É a gente se desestressar. Quando a gente está pescando, eu não sei pescar não, tá, gente? Mas eu imagino que seja assim. Quando você está pescando, você está lidando ali com a tranquilidade, a serenidade, você está adquirindo a habilidade de pescar, você está adquirindo ali uma resiliência, né? De ficar esperando, você está desenvolvendo a paciência, não é? Não tem pessoas que pescam e depois devolvem todos os peixinhos para o mar? Porque a finalidade de pescar não é exatamente comer o peixe. Mas o que que acontece comigo quando eu pesco? E mesmo que a finalidade de pescar seja me alimentar, eu lido com essas variações, as variações do clima, a variação do mar, a variação do rio, o horário, não é? Então, eu adquiro ali um aprendizado. E a finalidade não é a quantidade de peixes que eu posso pescar, né? Porque eu vou pescar para minha subsistência. Mas se eu for de uma fábrica que precisa de não sei quantos peixes, aí eu já vou pescar com aflição. Então, trazendo uma semelhança para nós, a nossa vida deveria ser igual pescar, não é? A gente lidar com sim e a gente lidar com não. A gente poder lidar com a possibilidade de ter muitos peixes, outros dias poucos peixes. E às vezes peixe nenhum. E poder voltar para casa e lidar com isso, né? Encontrar outras possibilidades. Agora, se eu não aguento essas variações, essas impermanências que a vida tem, eu não aguento pescar no mar, eu não aguento pescar no rio, aí eu vou pescar num lago
que é pesca e pague significa que eu vou sempre conseguir pegar peixe. Não existe a possibilidade de eu não pegar peixe, porque eles colocam os peixes lá naquele laguinho, você só pesca e bota para cozinhar, para fritar ou para assar. Então, é, se a gente olhar para esse tipo de exemplo que eu estou dando, significa que uma vida que só pode ser pesca e pague, uma vida toda no controle, toda na manipulação, toda na programação. Qual é a consequência da gente viver com uma vida que não tem não nenhum? Tédio. Porque uma vida no controle, que só acontece o sim, não nos faz bem. Então, esse excesso de saciedade que a gente acha que é assim que a gente vai ficar bem, ou seja, não poder faltar nada, não ter nenhuma impermanência, só tem o sim, só tem o cheio, eu não lido com o vazio, eu não lido com falta nenhuma, eu não tenho espaço de crescimento. É só confirmação do mesmo. A gente vai ficando compulsivo, sabe? A gente vai ficando entediado também, porque as respostas são sempre as mesmas. Você veja quantas respostas diferentes a gente tem que dar quando aparece um não, né? Quando alguma coisa não vai dar certo, quando uma coisa não dá efetivamente certo, o quanto que a gente desenvolve a inteligência para poder buscar outras saídas, o quanto a gente desenvolve a nossa paciência, a nossa resiliência, para a gente poder encontrar outros caminhos, já que aquele não foi possível. Então, gente, nós precisamos de nãos. Nós precisamos de pescas reais, com todas as impermanências que a natureza tem. Uma pesca artificial, uma vida artificial, não faz bem para a gente. Pode ser prazeroso no começo, mas se torna entediante logo em seguida. Então, diz a nossa Joana, vou compartilhar de novo os nossos slides aqui. Vamos lá. Então, ela vai dizer para a gente que quando a gente não aguenta os nãos da vida, isso é um lugar perigoso para a gente, nevrálgico para a gente. Porque aí, toda vez que alguém me engana na minha ambição desmedida, ou seja, eu queria mais do que efetivamente eu deveria querer, né? Que geralmente esse é o lugar da nossa carência, né? A ambição desmedida está regido pelo nosso querer infantil. Quando eu lido com uma situação, alguém me prometeu algo e não cumpriu, alguém disse que ia fazer alguma coisa comigo e não veio, faltou, chegou atrasado, se esqueceu. Eu me sinto enganado, acho que me fez de idiota, acho que me fez de bobo, que me prometeu e não cumpriu. Nesse lugar, eu sinto revolta. Quem fica atingido é o meu ego, que se sentiu subestimado. Ah, subestimou minha inteligência. Isso dá ódio, dá rancor. Estou eu morando lá no ressentimento. Não quer dizer que você não possa ficar chateado porque alguém te enganou ou porque alguém não cumpriu algo. O problema não está aí. O problema é que você começa a sofrer não é mais porque aquela coisa que você queria não acontecer. É como é que alguém fez você de bobo. É isso que você começa a ficar mal. É aí que o ressentimento começa a nascer, porque você não sai dessa circularidade. Quem ele pensa que é fazendo isso comigo e tal, e aí aquilo vai crescendo, crescendo. Só que, na verdade, o que aconteceu que você não percebeu que aquela pessoa não podia cumprir o que te prometeu? E pode ser você não conhecia tanto ela assim. Logo, por que você colocou expectativa tão alta em alguém que você não conhece tanto assim? Dois, você conhece, mas imaginava que com você seria diferente. Opa, prepotência aí do nosso ego, né? Isso é uma ambição desmedida. Então, todas as vezes que a gente espera do outro mais do que o outro pode dar, ou mais do que o outro aparenta que vai dar, ou qualquer coisa parecida, você está na ambição desmedida. E aí não vai acontecer. Não é que o outro queira enganar você, mas você se sente enganado. Então, ressentimento para você, sofrimento. Exemplo 2, eu vou aqui dizer para vocês que não é exatamente um exemplo. Você pode entender esses 4 itens que eu vou colocar aqui como um sequencial do outro, ou você pode entender eles isoladamente. Então, vamos imaginar que você tem uma frustração sexual, é uma das grandes fontes de ressentimentos. Você tem uma expectativa sexual afetiva de alguém e esse outro não corresponde ao que você queria. Então, se você tem algum conflito de rejeição que estava guardadinho,
Quando aparece a frustração, ela leva a culpa de tudo, mas ela não é a gênese de tudo. Você tem história de rejeição antiga, lá de quando você era menino, menina, que você se sentia não escolhido, não amado, não querido. O que que isso traz como consequência? Se alguém te diz não, não quer dizer que está rejeitando você, simplesmente a pessoa não está com vontade de corresponder à sua necessidade daquele momento, não é a mesma necessidade. Mas se você tem história de rejeição, nossa, confirma a minha impressão que eu tenho sobre mim mesmo, que os outros me rejeitam. Ressentimento. Então, toda vez que confirma uma experiência que você já tem anterior, você vai para o ressentimento. Então, aquilo toma uma proporção maior do que efetivamente aquela coisa tem. É esse o perigo, que você não percebe que isso está desproporcional. E quando você conta para as pessoas não veem esse tamanho todo, então você se sente pior ainda. Aí você fica dizendo, tá vendo como é que me rejeita? E confirma a sua hipótese, né? E aí, se você estiver preso no sentimento de inferioridade, ou seja, tudo você se compara com os outros, e geralmente quando você compara, você fica perdendo, você fica pequeno, provavelmente quando vem um não do outro para você, como você não suporta receber o não, aparece para você de novo o medo da experiência de abandono que você já deve ter vivido. Então, você vai ter vontade de subjugar o outro. Então, você começa a chantagear, você começa a pressionar, você começa a fazer pressão psicológica sobre o outro para que o outro te diga sim. Você pode até tornar o outro dependente de você, ou financeiramente, ou emocionalmente, ou qualquer outro tipo de dependência. Isso é porque, no fundo, você é pequeno, tá? Se você não se sentisse pequeno, o outro ia ter o prazer de estar com você por quem você é. Você não precisaria fazer essa pressão toda para receber o afeto de alguém. Se você não tiver regido pelo sentimento de inferioridade, a sua relação com o outro, o sim vai acontecer naturalmente. O sim vai vir por quem você é, não porque você controla, né? Que é uma situação bem diferente. Agora, se você tiver preso no sentimento de inferioridade, você vai entender que só você usando recursos emocionais de pressão é que você vai ter o que você deseja. E o último exemplo é quando você percebe que não consegue manipular o outro. Aí você está perdendo o terreno mesmo? Ah, bom, aí a coisa ficou mais grave ainda. Aí você vai querer se vingar, só que de uma maneira disfarçada. Você fica desejando a infelicidade do outro. Você pode até não agir, mas você torce para o outro se dar mal, né? Ressentimento também, porque você fica preso aí. Veja, esses 4 itens, eles estão em gradação, está ficando cada vez mais intenso. O 1 em relação ao 4, percebe? O 1 fica só ali na subestima. Se você não resolve esse subestimado, você pode ir para aprofundamento do seu sentimento de rejeição, depois de abandono, e você cai na vingança. Então, você pode ler esses 4 itens como sendo esse aprofundamento no adoecimento, né, nessa tua patologia, ou você pode olhar esses 4 itens como exemplos isolados entre si, que vai dar o mesmo entendimento, tá? Então, significa que a Joana Dunn está dizendo, cuidado quando você se sentir enganado por alguém. Será que você não teve uma ambição desmedida? Cuidado com a sua raiva quando alguém te frustra sexual e afetivamente. Não será o seu conflito de rejeição que está presente? Cuidado quando você se sentir menor do que alguém. Será que você não está ali dentro do seu medo de abandono presente? Cuidado quando você ficar com raiva quando o outro não te obedece, né? Será que você não está começando a pensar em estratégias de vingança? Tudo isso são lugares muito perigosos, cuidado, né? Então ela diz assim: é compreensível que você tenha uma certa frustração e fique desagradado diante de confrontos e agressões promovidas por alguém. Claro que isso chateia, claro que isso magoa, mas ela vai dizer com todas as letras, né? Cuidado, isso é transitório. Não deixa o ressentimento se instalar. É perigoso e mais difícil da gente sair daí, né? Tem que parar de ficar com peninha de si mesmo. Então, ressentimento é uma sombra densa que domina os sentimentos e aumenta o nosso comportamento conflitivo.
Então, ressentimento, a palavra já está dizendo, né? É sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e é tantas vezes de novo que a gente fica doente, né? Os nossos sentimentos ficam, os outros sentimentos, né? Até a alegria, até outros sentimentos, fica totalmente adensado, coberto pelo ressentimento. Nada fica bom, gente. Tudo fica com gosto difícil. Então, ressentimento é uma fixação mental. Fixação mental. Então, ela vai dar um históricozinho, só para a gente entender como é que isso acontece. Os desajustes, esses quatro que eu contei antes, né? Vai saindo do seu coração, começa a ficar na sua memória. E você se torna inimigo do outro. Então, às vezes, aquela pessoa tão querida que você desejava tanto, agora você quer que ela morra, se possível, né? Você começa a ficar fixado naquilo que você considerou uma ofensa. Agora, veja, não é mais aquilo que você queria conquistar com aquela pessoa. Você fica preso na ofensa, né? Vocês lembram que na prece do Pai Nosso tem isso? Perdoai aqueles que nos têm ofendido, assim como nós seremos perdoados nas nossas ofensas. Olha isso, que coisa interessante. O que que ele está dizendo? Sai da fixação nessa prece. Está falando, olha, sai desse lugar de ofendido. Sai desse lugar de achar que tudo é com você, tudo é para você, que tudo é pessoal. Isso é uma narrativa. Às vezes as pessoas são assim mesmo. Às vezes as pessoas são esquecidas, são complicadas. Ou elas estão com vontade de dizer não para a gente. As pessoas são livres para dizer não para a gente. A gente precisa poder suportar que as pessoas não estão disponíveis e nem nos amam intensamente o tempo todo como a gente quer. Então, precisamos sair do lugar da mamadeira, né? Queremos uma mamadeira quentinha o tempo todo e a gente berra quando não tem mamadeira. Então, podemos sair desses lugares nos sentidos ofendidos com qualquer coisa, né? Não me ligou, não me telefonou, não me encontrou. Isso é um orgulho brabo que a gente precisa se libertar. Então, diz ela, fixado na ofensa, a gente fica ali, ah, é a maneira como ele falou comigo, é porque não fez tal coisa, é porque bateu a porta. Aí a gente fica preso naquela ação, repetindo na nossa cabeça aquele filme, aquela imagem, e criamos fluidos deletéricos de revolta. Então, é como se fosse uma nuvem preta que fica em cima, né, da sua cabeça, do seu coração, e você vai contando para todo mundo, e conta para um, conta para o outro, escreve nas redes sociais, e você tá, ó, totalmente enredado e super acompanhado de espíritos adoecidos que têm esse mesmo tipo de pensamento que você. Então, vai dando intensidade, corpo para esse teu sofrimento. Então, a gente adquire perturbações emocionais e fisiológicas e de ordem espiritual, obsessões, que retroalimentam. Por isso que eu coloquei essa setinha aí para você entender que sai da perturbação e fica, volta para os movimentos de desajustes que se fixa, que se enreda, perturbação. Desajustes que se fixa, que se enreda, perturbação. Eu acho que a gente merece uma vida mais leve, né, minha gente? Do que ficarmos presos nas fixações mentais. Então, o que que a gente está fazendo aí aprisionado em ideias que nos deixam tão enfraquecidos? Aparentemente com poder, mas é um poder construindo sobre areia, né? Não faz nada bem para a gente. Então, ela vai dar uma pequena dica que a gente vai aprofundar lá na terceira parte. O sofrimento deixa de ser sofrimento quando a gente forma uma ideia clara e nítida sobre ele. Quem fala isso, ela diz que é o Spinoza no livro Tratado sobre a Ética. Então, a gente deixa de ver o sofrimento enquanto sofrimento e temos uma ideia clara e nítida entendendo assim: o que que esse sofrimento me ensina? A melhorar a minha ambição desmedida? A poder redimensionar meu poder? Será que esse sofrimento está me ensinando eu lidar com o abandono, eu lidar com a rejeição? Esse sofrimento está me trazendo o quê? De aprendizado e de chance de mudança. Então, que a gente possa fazer um movimento de cura na nossa direção, né? Para a gente poder sair desses estados de fixação, sair desses estados de adoecimento e podermos encontrar lugares mais saudáveis para a gente viver no nosso coração. Tá certo, queridos? Então, ressentimento, tô fora, né?
Então, no nosso próximo encontro, a gente vai para a parte 2, que é quando a Joana de Ângeles vai trabalhar os efeitos perniciosos e os transtornos emocionais que o ressentimento vai trazer. Então, olha, ela vai dizendo assim: vocês agora já entenderam como é que nasce o ressentimento, né? Agora vocês vão ver como é que eles complicam. Porque geralmente a gente procura tratamento já na complicação, né? E depois da complicação, ela vai mostrar a terapia libertadora. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.